Capítulo 5. A suspeita de Matsushita. Em 3 de abril, no fim das férias de primavera, eu, Matsushita Shiaki, decidi. Sim, isso definitivamente está me incomodando. Desde o exame de final de ano até hoje, tem havido esse sentimento que continua me incomodando, lá no fundo. Algo sobre meu colega de classe, Ayano Koji Kiyotaka. Eu simplesmente não consigo parar de pensar nele ultimamente. Tenho certeza de que, se eu contasse isso a mais alguém, eles provavelmente me provocariam e diriam que é amor, paixão ou algo assim. Mas não é isso. Posso, inequivocamente, declarar aqui e agora que não estou sentindo nada romântico por ele ou algo assim. Eu comecei a me sentir muito cautelosa com Ayano Koji-kun. Mesmo se eu falasse com outros alunos sobre isso, tenho certeza de que eles provavelmente me olhariam confusos. Mas estou no processo de obter uma resposta, do meu jeito. Suponho que para vocês entenderem esses sentimentos, primeiro você terá que me conhecer como pessoa. Nasci em uma família bastante rica e fui abençoada com pais gentis que me criaram muito bem e que não restringiram nenhuma de minhas liberdades. Eles compravam tudo o que eu queria, em troca, sempre estudei muito e tirei notas excelentes nas aulas regulares e no cursinho, me saindo bem em todas as disciplinas. Os pais são gratos pela excelência de seus filhos e os filhos são gratos pela excelência de seus pais. Temos um relacionamento extremamente abençoado. Além disso, acho que fui abençoada com uma boa aparência, se é que posso dizer. Imagino que muitas pessoas provavelmente iriam me invejar se soubessem dessas coisas. Vou crescer, me apaixonar e eventualmente me casar com um homem com recursos. Minha vida provavelmente não é das melhores nem nada, mas posso dizer que fui abençoada com um plano sólido para minha vida. Além disso, posso ver que tenho boas perspectivas para o futuro. Embora existam várias opções que tenho considerado, pensei que trabalhar como comissária de bordo em uma companhia aérea internacional ou ser contratada por uma grande empresa não seria tão ruim. Mas agora que estou frequentando esta escola, comecei a sonhar um pouco mais alto. Ser aceita em uma faculdade de alto nível no exterior e, futuramente, ir trabalhar para a embaixada e depois para as Nações Unidas. Esse é o caminho que eu tenho vislumbrado. Minha vida foi tranquila e havia um caminho para mim, tudo o que eu precisava fazer era seguir em frente. Eu nunca tropecei na minha vida antes. No entanto, meu primeiro erro de cálculo ocorreu depois que me matriculei nesta escola. Somente ao me formar na classe A é que meus sonhos de fazer faculdade e conseguir um emprego seriam realizados. O que significa que eu não veria nenhum valor em me formar na classe B ou abaixo. Claro, estou confiante de que sou capaz de garantir meu caminho futuro desejado por conta própria até certo ponto. Mas, graduar-se na classe B ou em alguma classe inferior provavelmente será um obstáculo para mim. Eu tenho quase certeza que ficaria presa ao rótulo angustiante de aluno que não conseguiu se formar na classe A. A diferença significativa entre as vantagens que obteria ao atingir meu objetivo versus as desvantagens de perder era negativa para mim, como alguém que quer estabilidade. E então fui designada para a classe D, e não para a classe A. Isso significava que eu havia sofrido um revés muito doloroso. No entanto, quando me inscrevi aqui pela primeira vez, ainda não estava em pânico. Esse descuido foi minha ruína. Em apenas um mês, esgotamos rapidamente os pontos de classe e caímos para o final do ranking. Se você pensar sobre isso com calma, nós tivemos uma chance de vencer então, não tivemos. Isso mesmo. Embora tivéssemos começado na classe D, na verdade começamos lado a lado com as outras classes, de certa forma. Se tivéssemos realmente entendido bem a situação naquele primeiro mês, poderíamos subir na classificação das classes. Embora tenhamos tido o pior começo possível, conseguimos recuperar alguns pontos de classe depois que o ano passou. Até passamos brevemente para a classe C por um tempo. Ainda podemos almejar as classes mais altas no futuro também. Não, isso é impossível, não é? Mesmo que tivéssemos percebido desde o início, a diferença de habilidade básica entre nós e as outras classes é maior do que imaginávamos. Eles provavelmente teriam se afastado de nós mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Acontece que este ano foi bom para nós,
mas quando você considera a diferença de talento entre as classes em termos de alunos como indivíduos, estamos em falta. Contanto que não façamos nada para derrubar esses fatos, minhas chances de chegar à classe A são próximas de zero. Eu realmente não gosto de dizer isso, mas tenho orgulho do fato de ser uma das melhores alunas da minha série. Estou quase certa de que, se me aplicasse, poderia ficar entre os primeiros 10%. No entanto, a razão pela qual não cheguei ao topo e, em vez disso, permaneci em algum lugar no meio da hierarquia de classe é que tenho me contido. Claro que tento não puxar ninguém para baixo quando é algo importante, mas realmente não gosto de me destacar muito. Além disso, o grupo de garotas de quem fiz amizade está cheio de pessoas que estão em um nível acadêmico bastante baixo. Cerca de metade dos alunos da classe D estão entre os 10 ou 20% inferiores da nossa série. Se eu exibisse impensadamente minhas verdadeiras habilidades em tal ambiente, poderia deixar os outros alunos com ciúmes ou eles acabariam confiando muito em mim, o que me colocaria em uma situação embaraçosa. Eu queria evitar isso. Ainda assim, mesmo que eu tivesse me empenhado seriamente, a situação provavelmente não teria mudado tanto. Para o bem ou para o mal, sou apenas uma excelente aluna, no máximo, não um gênio nem nada. Mais do que qualquer outra coisa, porém, não sou o tipo de pessoa que toma a iniciativa. É apenas. Bem, não é como se eu estivesse pensando em confiar nos outros para cuidar de tudo para mim, mas pessoalmente, eu quero me formar na classe A. Se eu pudesse fazer isso acontecer, então eu gostaria de seguir um caminho fácil, que me levaria na direção de estabilizar meu futuro. Para fazer isso, eu precisava fazer toda a nossa turma trabalhar duro, mas, depois de ver tudo o que aconteceu no ano passado, senti que isso era impossível e desisti no meio do caminho. Certamente é verdade que existem algumas pessoas notáveis em nossa classe. A Horikita-san, Hirata e Kushida-san. Também existem alunos inteligentes como Yukimura-kun e Wang-san. Mas ainda não temos peças suficientes. A realidade da situação é que muitas pessoas estão arrastando os pés. Mesmo se você subtrair esses alunos da equação, ainda estávamos no negativo. Se apenas mais 2 ou 3 pessoas pudessem se levantar e ficar com aqueles alunos excepcionais que eu listei. Ugh, tão frustrante. Isso mesmo. Eu estava atormentada por esses pensamentos, até que a Enokouji-kun chamou minha atenção. Isso é apenas um palpite completo da minha parte, mas acho que a Enokouji-kun é o mesmo tipo de pessoa que eu. Ele veio para esta escola porque queria viver sua própria vida, por algum motivo. Ele parecia ser muito menos ambicioso do que eu, em relação a ter algum sucesso na vida, e parecia não se importar tanto com ser classe A ou a classe D. E, no entanto, ele tem uma habilidade significativa. Se minha interpretação das coisas estiver correta, claro. Ele e eu seríamos mais 2 cartas que a classe D poderia adicionar à sua mão. Se isso acontecesse, poderíamos almejar as classes de nível superior, dependendo de nossos esforços. Esse pensamento estava surgindo em minha mente ultimamente. Por que passei a pensar nele como esse tipo de pessoa? Bem, isso é pelas evidências que encontrei até agora, ou melhor, pelas preocupações que tive, suponho. Os olhares ocasionais de Karuizawa-san para Enokouji-kun. E o fato de que existe essa sensação de proximidade entre eles, de alguma forma. A princípio, pensei que fosse apenas um mal-entendido, mas quando ela e Hirata-kun terminaram, no fundo, eu me convenci. Ela está atraída por ele. Karuizawa-san, que geralmente sente que namorar um cara legal é um sinal de status, escolheu a Enokouji-kun. Por quê? Porque ele era bonito. Não, eu não poderia imaginar que isso era tudo. Se fosse esse o caso, teria sido mais conveniente para ela simplesmente continuar namorando Hirata-kun, que também é bastante popular. Nesse caso, eu acho que é provavelmente porque a Enokouji-kun tem um nível de habilidade alto o suficiente para compensar a falta de popularidade. Isso é o que eu concluí. Se isso fosse verdade, então um grande número de peças se encaixou de forma quase assustadora. Veja como Horikita-san, que atua como líder de nossa classe, se envolve com ele, e também como Hirata-kun se envolve com ele.
Não tenho dúvidas de que ambos pensam muito bem em Ayano Koujiko. Depois, há o fato de que ele também é muito próximo de Ishinose-san. Mesmo quando penso nisso agora, não posso deixar de sentir que há algo estranho em sua corrida intensa contra o ex-presidente do conselho estudantil durante o festival de esportes. Além disso, houve também o momento em que Sakayanagi mobilizou toda a classe A e deu a ele um ponto de proteção. Eu pensei que ele tivesse sido escolhido por Yamauchi-kun como aluno para ser expulso durante a votação em classe, apenas por coincidência. Mas o fato de que ele mais tarde lutou como nosso comandante no exame fez com que parecesse muito simples para mim descartar isso como mera coincidência. Tenho certeza de que qualquer um poderia sentir que Eno Koujiko era um mistério tão completo, dada a situação. Mas a maioria dos alunos não percebeu nada. Isso mesmo. Suponho que seja porque ele quase nunca agia enquanto estava sob os olhos do público. Mesmo que sua velocidade fosse certamente excelente, isso por si só provavelmente o colocaria perto do topo da hierarquia até o ensino fundamental, na melhor das hipóteses. Alunos do ensino médio. Bem, não, é mais assim. Quanto mais você se aproxima da idade adulta, mais suas habilidades de comunicação serão testadas. Muitos dos alunos que reinam no topo da hierarquia têm habilidades excepcionais, bem como habilidades de comunicação. A falta de apenas um desses aspectos levou as pessoas a terem uma impressão diferente. Ele é rápido, mas não causa muito impacto. Essa é a impressão que muitas pessoas têm de Ayano Koujiko. Se ele também tivesse habilidades de comunicação, sua posição na hierarquia seria consideravelmente mais alta. Dependendo de como é sua personalidade também, ele pode até estar na mesma posição que Hirata-kun, igual a ele. Mas isso era apenas uma teoria infundada, ou melhor, eu estava apenas pensando demais nas coisas, falando sobre algo impossível. Seria como dizer algo totalmente inacreditável, como se Sudoku fosse mais inteligente e sociável, ou se Yukimura-kun fosse ótimo em esportes. As principais prioridades que nossa turma precisava satisfazer agora eram a habilidade acadêmica, seguida pela proeza física. E era muito provável que a Eno Koujiko pudesse satisfazer essas duas necessidades. Além disso, ele pode até superar Hirata-kun em ambas as áreas. Ele é um achado. É claro que essas minhas suposições contêm um pouco de ilusão, imagino. Porque se fosse esse o caso e ele fosse tão excepcional, então ele seria uma grande ajuda para melhorar a situação da nossa classe. Na verdade, honestamente, não teria queixas se ele fosse pelo menos tão capaz quanto eu. Foi o que aconteceu durante o exame final que me fez prestar atenção em Ayano Koujiko. Ele havia resolvido corretamente um problema durante o evento aritmética mental instantânea que ele não deveria ter conseguido. Esse foi um dos poucos momentos decisivos que levaram à minha decisão. Suas habilidades desconhecidas. Eu queria saber tudo sobre elas. E, se ele realmente for excepcional, não iria ter como eu não tirar vantagem disso. Tenho quase certeza de que ele está muito próximo de mim em capacidade acadêmica e física. Considerando o fato de que ele manteve a cabeça baixa e ficou quieto no ano passado, ele provavelmente não é o tipo de pessoa que eu seria capaz de convencer a ajudar tão facilmente. Mas estou confiante na minha interpretação dos fatos. Eu estava confiante quando se tratava de guerra psicológica. Nesse aspecto, sou superior. Eu poderia fazê-lo pensar que estava entrando em contato com ele simplesmente por curiosidade, e então poderia discernir sua verdadeira natureza para fazê-lo cooperar. Esse será o sinal de partida que anuncia o contra-ataque da nossa classe no próximo ano. Ok, certo. Subir para a classe A certamente era atraente. Mas essa não era a única coisa que estava me levando agora. Também havia tédio. Eu não queria apenas seguir em frente ao longo do caminho da minha vida, eu também queria algumas emoções. Eu queria buscar esse elemento misterioso, que meus outros colegas não tinham. Essa era a principal razão pela qual eu queria entrar em contato com a Eno Koujiko. Depois que terminei de me trocar, fui em direção ao Keiyaki Mall, já que havia prometido que me encontraria com minhas amigas hoje. Ultimamente, eu passava meus dias procurando por Eno Koujiko entre a multidão. Mas as chances de um encontro casual não eram exatamente tão altas, mesmo nas dependências da escola.
Não o vi nenhuma vez durante a primeira metade das férias de primavera. Foi uma completa perda de tempo. Eu queria encontrar algum tipo de pista, um dia. A minha curiosidade e o meu desejo guiavam egoisticamente o meu olhar, dia após dia. Matsushita-san. Ei, aqui. Bom dia. Passava um pouco das 11 da manhã. Encontrei-me com meu grupo habitual de amigas, Shinohara-san e Satou-san. Durante as férias de primavera, nós nos reunimos quase todos os dias, sem motivo algum, e passávamos o dia em um bate-papo bobo. Eu não necessariamente odiava nem nada, mas era meio chato. Eu estava fazendo o papel de boa menina por cerca de um ano, mas agora, eu estava procurando algum estímulo. Então, resolvi mergulhar nessa conversa e pressionar um pouco minhas colegas, para algo suculento. Shinohara-san, você fez algum progresso com Ikki-kun? Perguntei. Eu tento superar meu fardo com qualquer estímulo escasso que eu possa obter. O quê? Por que você perguntaria isso? Ué, com ele. Sem chance, gritou Shinohara-san, em pânico, negando que algo estivesse acontecendo. Mas, julgando pela forma como ela estava agindo, ela não conseguia esconder o fato de que estava realmente abalada com a minha pergunta. Os olhos de Satou-san se arregalaram de espanto. O olhar em seus olhos parecia mostrar tanto surpresa quanto entusiasmo, como se ela estivesse me perguntando: você realmente vai trazer isso à tona? Isso foi interessante. O fato de Ikki-kun e Shinohara-san terem se tornado cada vez mais íntimos um do outro nos últimos meses já havia se tornado de conhecimento público. Tenho certeza de que os dois estão tentando esconder, mas esta é uma escola pequena. Não importa o quanto eles tentem esconder, se um cara e uma garota começarem a namorar, as pessoas vão notar. Eu só estava pensando que já era hora de você ir logo e nos contar. Sabe? Perguntei. Olha, eu te disse, não é assim. Além disso, ele é como o epítome de um menino idiota, ela respondeu. Shinohara-san negou. As palavras que ela usou ao fazer isso foram apropriadas, no entanto. Certamente era verdade que, se você olhasse para ele apenas com base em suas qualificações, ele certamente estava no fundo do poço. Ele é baixo. Ele não é capaz academicamente. E ele também não é exatamente um galanteador. Não havia limite para o número de coisas nas quais você poderia encontrar falhas quando se tratava de Ikki-kun. Mas você não poderia medir algo como amor apenas com isso. É verdade que, às vezes, as pessoas podem ser atraídas por esses tipos de perdedores inúteis. É como um acidente de trânsito repentino, em certo sentido. Além disso, quando você pensa em que nível Shinohara-san está, eles podem ser considerados uma boa combinação. Não é como se eles fossem uma incompatibilidade. Vamos, está tudo bem, não está? Quero dizer, não é como se soubéssemos quem tem uma queda por quem exatamente, nesta situação, disse Satou-san. Por alguma razão, os olhos de Satou-san brilharam ao falar de romance. Ela se virou para Shinohara-san com um sorriso no rosto. Eu te disse, não é assim, bufou Shinohara-san. Como Shinohara-san se recusou a admitir, decidi falar, para poder estimular Satou-san a continuar pressionando. Ei, você não precisa negar. Pessoalmente, eu realmente gostaria de ouvir como você realmente se sente. Sabe, acrescentei. Sim, estou muito curiosa também. Vamos, diga-nos, disse Satou-san. Era realmente muito fácil conseguir que Satou-san fizesse obedientemente o que eu queria que ela fizesse com apenas um pouco de instrução em momentos como este. Ela é o tipo de pessoa que não consegue pensar muito profundamente nas coisas. Não pude deixar de pensar que isso também teve um efeito bastante negativo em suas habilidades acadêmicas, na verdade. Mesmo que eu tenha dado a ela uma avaliação tão contundente, não é como se eu não gostasse dela como pessoa. Tanto Shinohara-san quanto Satou-san eram amigas bem próximas e honestas com quem eu poderia baixar a guarda. Elas são amigas inestimáveis na minha vida privada. Se elas estivessem tendo problemas, eu gostaria de ouvir o que elas tinham a dizer e ajudá-las. Claro,
se elas tivessem capacidade suficiente para me acompanhar, nem preciso dizer o quão bom seria. Só então, Shinohara-san, que não tinha ideia de que eu estava apenas pensando esse tipo de coisa, começou a falar sobre seu relacionamento com Ikki-kun. Bem, para ser honesta, temos brigado sem motivo o tempo todo ultimamente. Então, não parece que estamos fazendo muito progresso, disse ela, suspirando e balançando a cabeça. Não era como se ela estivesse negando a ideia de que eles estavam fazendo pelo menos algum progresso, pelo que parecia. Parece que vocês dois têm um tipo de personalidade semelhante, onde você não pode ser honesta com o que sente. Tenho certeza que isso vai mudar depois de um tempo. Embora eles fossem uma boa combinação, tive a impressão de que eles se enfrentaram de maneiras estranhas. Eu senti que se eles recebessem o empurrão certo, a oportunidade certa, a distância entre eles diminuiria rapidamente. Já chega de falar de mim, e você, Matsushita-san? Tem alguém por quem você tem uma queda? Perguntou Shinohara-san. Eu? Perguntei. Eu esperava que ela me respondesse dessa maneira. Na verdade, eu a havia guiado a fazer exatamente isso. Acho que você disse algo antes para nós, como se você fosse namorar alguém, que seria um veterano, acrescentou Satou-san, entrando na conversa. Parecia que ela havia se lembrado de algo depois de ouvir Shinohara-san trazer isso à tona. Não importa de quem seja a história de romance, se era emocionante e suculenta, então era bem-vinda. Era assim que as garotas eram. Sim, isso mesmo. Mas, contanto que quem quer que seja atenda a certas condições, então eu não me limitaria a olhar apenas para os veteranos, suponho. Assumi o controle de seus processos de pensamento e lentamente guiei a conversa na direção que eu queria. Não é como se isso fosse algo tão especial, na verdade. É algo que todo mundo faz no dia a dia, com indiferença. A única diferença é se você está ciente de que está fazendo isso ou não. Oh, então isso significa que você mudou de ideia? Perguntou Satou-san, mordendo a isca, como se fosse a coisa natural a se fazer. Quero dizer, as qualificações de um cara são algo que você não pode comprometer, com certeza. Eu quero alguém bonito, que também seja uma boa pessoa por dentro. E também, um bom histórico familiar é uma necessidade. Eu também gostaria de alguém cujos pais fossem educados e realizados, respondi. Não importa quão milagrosamente boas sejam as realizações de seus filhos, se seus pais não tivessem valor, eles não atenderiam aos meus padrões. Alguém com boas qualificações, que tem um bom histórico familiar. Você quer dizer alguém como Koenji-kun, por acaso? Perguntou Shinohara-san, um tanto cética. É? Quer dizer, claro, em termos de aparência, ele pode ser bom, mas não é meio que, sabe, disse Satou-san, aparentemente um pouco surpresa depois de ouvir o nome de Koenji-kun. A reputação do Koenji-kun em nossa classe é realmente ruim. A razão para isso é clara e simples. Ele é uma pessoa estranha que sempre causa problemas para nossa classe. No entanto, imagino que você poderia dizer que a diferença em como ele é considerado dentro de nossa classe e fora de nossa classe é significativa. À primeira vista, ele não tem nenhuma deficiência quando se trata de coisas como sua aparência ou antecedentes familiares. E ele também parece ter um lado bastante cavalheiresco em suas interações com as mulheres. Por isso é completamente compreensível que ele seja bajulado por garotas de todas as séries. No que diz respeito às suas proezas acadêmicas, posso ver que ele esconde uma habilidade quase ilimitada, embora geralmente nunca mostre todo o seu potencial. Você pode ver que ele é uma peça rara, alguém que atende a quase todas as qualificações que procuro em um cara. Se eu fosse apenas por habilidade, acho que Koenji-kun seria a escolha número 1. Mas há algumas outras coisas que consigo entender sobre ele, sem nem precisar verificar. Ele não é o tipo de pessoa que pode ser persuadida a fazer qualquer coisa por alguém normal. Ele era um esquisito, inimaginavelmente. Você pode dizer desde o início que ele não vale o tempo ou o esforço. Tentar fazer qualquer coisa com ele seria inútil. Nesse sentido, comparado a Sudoku ou Ikki-kun, ele é ainda pior. Bem, não, na verdade, você poderia dizer que ele é o maior fardo da nossa classe. Não, não Koenji-kun.
Na verdade, nem tenho certeza se ele é humano. Depois de ouvir minha avaliação dele, as outras duas garotas de repente caíram na gargalhada. Se ele levasse as coisas a sério, ele definitivamente se tornaria ainda mais popular do que Hirata-kun. Mas de jeito nenhum ele vai levar alguma coisa a sério, acrescentei. Essa foi a minha avaliação. E foi algo com o qual Shinohara-san e Satou-san concordaram vigorosamente. Fiquei grata a ele, porque ele era uma peça rara de pessoa que me ensinou que mesmo uma única falha pode fazer alguém ir de 100 pontos a 0 pontos. Começamos com o tópico do romance de Shinohara-san e Ikki-kun e depois passamos para a minha ideia de um parceiro ideal. Então, passamos para a próxima parte da nossa conversa. Oh, isso me lembra, Satou-san. O que aconteceu com a Eno Koujikun? Perguntei. Pô, por que você está me perguntando isso? Ela respondeu, enrijecendo-se depois de ouvir minha pergunta abrupta. Então, Shinohara-san também olhou para ela, como se ela tivesse acabado de se lembrar de algo também. Foi o que aconteceu durante as férias de inverno. Algo que Satou-san nos contou. Ela havia nos confidenciado que estava interessada em Aeno Koujikun e estava agonizando se deveria contar a ele como se sentia. Naquela época, Shinohara-san e eu tínhamos apenas a intenção de assistir a situação se desenrolar de longe, enquanto torcíamos por eles, assim como Satou-san e eu estávamos fazendo com Shinohara-san e Ikki-kun hoje. Bem, eu realmente não. Satou-san parecia que ia negar que algo tivesse acontecido no começo, mas de repente ela parou de falar. Percebi que ela parou completamente quando Aeno Koujikun se tornou o assunto da conversa. Claro, tanto Shinohara-san quanto eu entendemos o que isso significava, mas não mencionamos isso. Ela disse a ele como se sentia e foi rejeitada? Ou, talvez, ela mudou de ideia? De qualquer forma, por consideração a ela, decidi que não tocaria nisso a menos que a própria Satou-san falasse sobre isso. Mas era um caminho que eu não poderia deixar de seguir, se quisesse saber mais sobre Aeno Koujikun com mais detalhes. Está tudo bem se mantivermos isso em segredo, só entre nós? Ela perguntou. Assim entraríamos no assunto. Shinohara-san e eu, ambas convencidas de que estávamos prestes a ouvir algo muito interessante, batemos levemente no ombro de Satou-san. Claro. E assim, fomos para o café, para ouvir o que estava incomodando Satou-san. Estávamos começando o processo de ouvir suas preocupações e depois expressar concordância repetidamente. Um tempo de garotas, para garotas. Ao contrário dos rapazes, que vão direto para uma solução, as garotas começam buscando afirmação. Isso nem sempre era uma coisa ruim. Bem, para ser honesta, eu disse a Aeno Koujikun como me sinto sobre ele. Shinohara-san e eu quase cuspimos nosso chá simultaneamente quando ouvimos essas palavras passarem pelos lábios de Satou-san. É? É. Se sério? Quando? Gritou Shinohara-san. Como ela achava que era mais adiantada em nosso grupo quando se tratava de ter um relacionamento com um cara, ela não pôde deixar de pular no assunto. Eu sabia que havia algo acontecendo entre os dois, mas não sabia que ela havia chegado tão longe. Mas, por outro lado, suponho que o resultado tenha sido realmente óbvio. Se eles tivessem decidido começar a namorar, tenho certeza que ela teria nos contado. Mesmo se ela estivesse escondendo o relacionamento por vergonha, eu certamente teria notado. Mas como esse não era o caso, isso significava: fui rejeitada. Pelo que parecia, algum tempo se passou desde que ela falou com ele, então. Não consegui sentir nenhum sinal de que ela estava chateada ou ansiosa em sua voz. Tenho certeza de que ela chorou várias vezes por causa disso e agora estava apenas tentando seguir em frente. E considerando tudo isso, então ela poderia ter dito a ele como se sentiu durante as férias de inverno. Se isso aconteceu porque inadvertidamente a pressionamos a apressar as coisas e contar a ele imediatamente, então podemos realmente ter prestado um péssimo serviço a ela e a decepcionado. De jeito nenhum. Você está brincando comigo. Aeno Koujikun é estúpido ou algo assim? Shinohara-san bufou. Ter uma garota dizendo que ela tem sentimentos por você,
e uma garota como Satou-san, nada menos, que certamente não é motivo de escárnio em termos de aparência física, era muito incomum. Shinohara-san parecia chocada e com raiva por ter sido rejeitada. Por quê? Por que você foi rejeitada? Ela adicionou. Ele disse que era simplesmente um problema com seus sentimentos. Ele me disse que, como não gostava de mim daquele jeito, não podia sair comigo, disse Satou-san. Shinohara-san levou a mão à testa, murmurando um descontente pug, ele é inacreditável, baixinho. Talvez seja simplesmente porque já existe alguém de quem ele gosta? Como Horikita-san, por exemplo, respondi, para confirmar com Satou-san se esse poderia ter sido o caso. Mas ela balançou a cabeça. Certamente era verdade que sempre que o nome de Ayano Koujiko aparecia, o de Horikita-san parecia seguir logo depois. Recentemente, a presença de Ayano Koujiko podia ser sentida cada vez mais em nossa classe, ele estava se tornando mais difícil de ignorar. Houve um pouco de fofoca por aí que Ayano Koujiko e Horikita-san poderiam estar ficando juntos. Mas no final, nada realmente parecia vir disso, então a conversa morreu. Ele disse que teria sido mesmo que fosse Horikita-san ou Kushida-san, acrescentou Satou-san. Com certeza, parecia improvável que aqueles dois fossem realmente tão próximos, afinal. Sem chance. Sério? Tipo, de verdade, gritou Shinohara-san. Sem dizer nada sobre a menção do nome de Horikita-san, a paixão de Shinohara-san pareceu atingir seu pico quando ela ouviu o nome de Kushida-san mencionado. Ok, então isso só prova que ele é um estranho solitário antissocial sem interesse em romance. E ele é um pouco assustador. Tipo, ugh. Eu poderia entender por que ela chegaria a essa conclusão. No entanto, Satou-san, a pessoa de interesse nesta conversa, não parecia compartilhar sua opinião. Se ele nem quer conhecer uma linda garota, então talvez isso signifique que ele já tem um amor verdadeiro? Eu perguntei, interrompendo a conversa, olhando para Satou-san. Quando olhei para ela, ela desviou os olhos, mas ainda acenou com a cabeça em resposta. As pessoas tendem a observar a pessoa de quem gostam mais do que qualquer outra pessoa. A pessoa que seria capaz de sentir melhor em quem ele está interessado seria Satou-san. Sem chance. Espere, espere, espere. Você tá falando sério? Como? O quê? O quê? Sério, de verdade, a Karuizawa-san, gritou Shinohara-san. Shinohara-san e eu trocamos olhares mais uma vez. Supus que, se alguém ainda não soubesse, soaria como um par incrivelmente inesperado. Mas apenas fingi surpresa. No fundo, eu já estava bastante convencida. Porque minha leitura da situação parecia estar totalmente de acordo com a opinião da Satou-san sobre quem Ayano Koujiko gostava. Sim. E também, eu acho que provavelmente, Karuizawa-san também gosta dele, na verdade respondeu Satou-san. É possível que isso tenha algo a ver com o rompimento dela com Hiratako então? Perguntei. Depois de ouvir minha pergunta, Satou-san, embora aparentemente ainda cética, acenou com a cabeça em resposta. Ok, espere, trocando Hiratako pelo Ayano Koujiko? Ok, desculpe, mas eu simplesmente não entendo, disse Shinohara-san. Eu acredito que isso não era realmente algo que Shinohara-san, que estava tentando escolher Ikikun como seu parceiro, deveria estar dizendo, no entanto. Não acho nada estranho. Eu também acho que Ayano Koujiko é a melhor escolha dos dois, na verdade disse Satou-san. Você ainda gosta dele, respondeu Shinohara-san. Estou tentando esquecer o que sinto por ele, mas continuo me sentindo atraída por ele, respondeu Satou-san. Ela havia percebido a verdade sobre o assunto, já que estava seguindo Ayano Koujiko com os olhos dia após dia. Sinto muito, Satou-san, mas você tem sido um ponto de referência muito útil. De qualquer forma, eu sinto que tenho ouvido muito o nome de Ayano Koujiko recentemente, por algum motivo, disse Shinohara-san, expressando casualmente as suspeitas que vieram à mente. Como quando ele era o comandante. Ah, e também quando ele conseguiu aquele ponto de proteção da Sakayanagi-san.
Acrescentou Satou-san, que também sentiu que seu nome estava aparecendo muito ultimamente, mencionando os casos em que a Enokouji-kun era um assunto polêmico. É tão estranho. Por que tinha que ser o Enokouji-kun, afinal? Horikita-san disse que foi apenas coincidência e tal, mas, bem disse Shinohara-san. Achei estranho também. Mas não havia realmente nenhum ponto em ter uma discussão séria com essas duas. Bem, pensando bem agora, eu realmente acho que o que ela fez foi uma jogada super boa. Se você desse um ponto de proteção a alguém, basicamente eles seriam colocados em uma posição em que teriam que se tornar um sacrifício para o exame final, certo? Se você acha que Sakayanagi-san tinha tudo isso em mente desde o início, então tudo faz sentido, eu respondi. Resolvi encerrar aquela parte da conversa dando-lhes uma explicação pelo menos um tanto convincente. Ah, ok. Se Ikki-kun tivesse sido colocado nessa posição em vez de Enokouji-kun, então Sakayanagi-san teria vencido mais facilmente. Claro, ela pode ter escolhido a Enokouji-kun para escolher alguém inesperado. De qualquer forma, imaginei que guardaria esses pensamentos para mais tarde. O fato de Karuizawa-san gostar de Enokouji-kun, e vice-versa, pode muito bem ser verdade. Eu poderia dizer que apenas descobrir isso foi um ganho substancial para mim hoje. Eu provavelmente poderia usar isso como ponto de partida para fazer contato. Achei que Karuizawa-san era o tipo de pessoa que dá muita importância às qualificações de uma pessoa, como eu, afirmei. Bem, você sabe, a Enokouji-kun é tipo, super incrível, não é? Respondeu Satou-san. Só por ser rápido? Não é tudo que ele tem, respondeu Shinohara-san. Mas ele também é muito inteligente. Ou tipo, não parece que ele parece saber quase tudo, respondeu Satou-san, perguntando-nos se sentíamos o mesmo. De jeito nenhum, respondeu Shinohara-san imediatamente. Como ela discordou do que Satou-san disse, decidi me alinhar com Satou-san. Eu definitivamente tenho a impressão de que ele é mais inteligente e mais capaz do que os caras esquisitos da classe, respondi. Já que Shinohara-san não estava mostrando nenhum sinal de alinhamento com Satou-san aqui, eu queria ter certeza de que estava do lado de Satou-san. Não é mesmo, respondeu Satou-san. Mesmo que ela tenha sido rejeitada por ele, seus olhos brilharam quando ela me ouviu elogiar a Enokouji-kun. Ela parecia muito feliz com isso. Presumo que ela ainda tenha sentimentos românticos por ele, afinal, hein? Talvez ele apenas pareça assim, porque ele realmente não fala muito, disse Shinohara-san. Ele é o completo oposto de Ikki-kun. Ele está sempre falando, não é? Sim, totalmente. Mesmo quando eu digo para ele ficar quieto, ele continua, disse Shinohara-san. Mesmo que ela parecesse descontente quando disse isso, ela não parecia estar tão incomodada com ele. Então, de qualquer maneira, eu, quando Satou-san estava prestes a continuar, avistei a Enokouji-kun com o canto do olho. As outras garotas estavam muito absortas na conversa e não perceberam. Ei, desculpe. Vocês se importam se eu fizer uma ligação rápida? Eu perguntei. Quando fiz essa pergunta, ambas responderam alegremente, dizendo que não se importavam. Pode levar muito tempo, então, se acontecer alguma coisa, me avisem, eu disse a elas. Depois de dizer isso a elas, levantei-me da cadeira e agi como se fosse fazer uma ligação. Assim que segui o rastro de Enokouji-kun, eu o avistei por trás. Bata enquanto o ferro estiver quente, eles sempre dizem. Fiz questão de não entrar em pânico, de não sair da linha de visão delas duas. Eu fingi que estava no meu telefone enquanto seguia Enokouji-kun. Eu senti uma pontada de ansiedade, tentando seguir alguém sem que me notassem. Quanta distância entre nós seria seguro manter? Que distância não seria segura? Se eu fosse descuidada com a forma como seguia, ele ficaria desconfiado. Era exatamente por isso que eu gostaria de fingir que foi apenas uma coincidência se nos esbarrássemos. Se eu perder esta oportunidade durante as férias de primavera, a única vez que poderei encontrá-lo provavelmente será depois de começarmos nosso segundo ano aqui. Gostaria de entrar em contato com ele antes disso, se possível. Além disso,
Ayano Koujiko não estava acompanhado por nenhum de seus companheiros no momento, felizmente. Agora provavelmente seria um bom momento para tentar falar com ele. Isso é o que eu pensei de qualquer maneira, mas eu rapidamente me escondi de vista. Porque notei alguém se aproximando de Ayano Koujiko. Essa pessoa é o novo diretor interino, se bem me lembro, murmurei para mim mesma. Por alguma razão, ele parecia estar conversando com Ayano Koujiko. Que par interessante. Talvez eu consiga colocar minhas mãos em alguma informação nova. Se alguma coisa sobre suas habilidades surgisse na conversa, então eu poderia conseguir algo diretamente de suas próprias bocas. Ele está conversando com o diretor há muito tempo, fazia quase 10 minutos. Eu acho que provavelmente foi muito tempo para eles simplesmente baterem papo. Ayano Koujiko e o diretor já se conheciam, por acaso? O diretor estava falando com ele como se fossem próximos. Mas Ayano Koujiko, por outro lado, tinha a mesma expressão vazia no rosto de sempre. Eu não entendo. Embora parecesse que eles já se conheciam, ao mesmo tempo, parecia que eles estavam dizendo muitas coisas que normalmente surgiriam ao encontrar alguém pela primeira vez. Seu comportamento não revelou nada sobre seus respectivos antecedentes. Se pudesse chegar um pouco mais perto, talvez pudesse ouvir a conversa deles. Mas isso seria perigoso. Eu poderia fingir que era apenas uma transeunte, mas se fizesse isso, não teria onde me esconder. Acho que devo ficar aqui e continuar observando-os um pouco mais. Então, a longa conversa de repente chegou a um fim abrupto. O diretor parecia ter ido ao encontro de alguns outros adultos que o esperavam perto da entrada da farmácia, longe dali. O que Ayano Koujiko iria fazer, eu me perguntei. Então, ele se moveu. Ele começou a se afastar para algum lugar, como se nada tivesse acontecido. Eu esperava poder obter algumas informações de sua conversa com o diretor, mas eu desisti, eu acho. Eu estava planejando chamar Ayano Koujiko, mas então comecei a sentir que deveria mudar de ideia. Talvez eu devesse me preparar melhor, afinal, obter algum reforço. Enquanto seguia Ayano Koujiko depois que ele virou a esquina, pensei comigo mesma, vou segui-lo um pouco mais, e se nada acontecer, voltaria e me juntaria a Shinohara-san e Satou-san. Naquele dia, vim fazer compras sozinho no Keiyaki Mall. As férias de primavera estavam terminando e o novo semestre estava prestes a começar, então pensei em procurar roupas novas e tal. Isso é tudo o que eu planejei fazer hoje originalmente, mas as coisas começaram a mudar. E a primeira mudança veio atrás de mim. Então, a próxima mudança veio diretamente na minha frente. Mudanças para pior. Posso ter um momento? Tudo começou quando 4 adultos se aproximaram de mim, quando eu estava pensando por onde começaria minhas compras. 3 deles estavam vestidos como se fossem trabalhadores da construção civil ou algo assim, com pranchetas na mão. No entanto, um deles estava de mãos vazias e vestido com um terno liso. Aquele era Tsukishiro. Assim que parei de andar, Tsukishiro voltou brevemente para olhar para os outros 3. Por favor, continuem a lidar com o trabalho de construção exatamente como planejamos, disse ele. Depois que Tsukishiro deu as instruções aos outros, eles seguiram em frente. Nossa, Ayano Koujiko, você parece estar gostando bastante das suas férias. Assim como um estudante real e honesto. Eu estava me perguntando o que ele iria dizer para mim naquele tom gentil dele, mas suas palavras estavam cheias de sarcasmo. Você tem algum negócio comigo, diretor interino Tsukishiro? Perguntei. Oh, ora veja. Você não parece gostar de me ter por perto, ele respondeu. Mesmo sabendo disso, Tsukishiro deliberadamente levantou a voz um pouco mais alto quando disse isso. Embora fosse alto o suficiente para que as pessoas que parassem por perto mal pudessem ouvi-lo, era para mostrar que era intencional. Bem, é porque conversar com o diretor atrairia muita atenção indesejada, afinal. Eu acho que os alunos sem habilidade provavelmente deveriam se esconder nas sombras desta escola, você sabe, e eu respondi. Eu queria resolver qualquer negócio que ele tivesse comigo o mais rápido possível. Eu também estava preocupado com Matsushita me seguindo. Então, eu vou te perguntar mais uma vez.
O que é que você quer? Perguntei. Matsushita estava longe o suficiente de nós, onde é provável que não conseguiria ouvir nossa conversa, mas provavelmente levaria a muitas especulações desnecessárias. Eu vou te contar o meu motivo quando eu quiser te contar. Sei que deve parecer agonizante para você, mas você vai suportar. Você está descontente? Ele perguntou. Eu imagino que não havia como Tsukishiro me mostrar qualquer consideração. Em vez disso, ele trabalhava apenas com base em sua conveniência e deliberadamente começou a conversar longamente comigo em um lugar onde as pessoas entravam e saíam. Entendo. Nesse caso, por favor, não tenha pressa, respondi. Pretendo fazer exatamente isso. Primeiro, que tal falarmos sobre o clima? Ele propôs. Ele bateu palmas enquanto dizia isso, com um tapa. Ele semicerrou os olhos logo em seguida, parecendo estar sorrindo com todo o rosto. Se ele estava fazendo isso só porque queria ver como eu reagiria, isso era muito raso e superficial. Não havia como ele fazer minhas emoções subirem e descerem em minha mente com algo assim. Estou brincando. Na verdade, tenho planos para mais tarde, então que tal irmos direto ao que interessa, hein? Disse ele. Tsukishiro parecia saber disso também, é claro. Mesmo sabendo, ele ainda queria agir como se estivesse tentando me provocar dessa maneira, aparentemente. Mas parecia que havia algo que ele queria dizer. Escola e o aluno. Não importa o que acontecesse, essas posições nunca poderiam mudar. Enquanto eu era um estudante, havia uma dinâmica de poder sobre a qual eu não podia fazer nada. Que tal agora? Disse Tsukishiro. Pense nestas férias de primavera como suas últimas férias e depois volte para seu pai. Tsukishiro não se importava nem um pouco sobre onde estávamos. Ele estava falando abertamente, sendo bastante explícito sobre o conteúdo desta conversa. Bem, eu suponho que, mesmo que outros alunos ouvissem, não era como se isso fosse um problema com o qual ele não pudesse lidar. Mesmo que eu estivesse em desvantagem aqui, ele provavelmente não sofreria nenhum dano. Tendo dito isso, tenho certeza que você vai querer me ignorar e ir embora. No entanto, seria melhor se você não fizesse isso. Eu tenho minha posição aqui como diretor, afinal. Se um aluno me tratasse com dureza, bem, eu teria que agir de acordo, acrescentou. Tsukishiro sorriu, como se pudesse ver através de mim e o que eu estava pensando. Sinto muito, mas, infelizmente, não tenho intenção de abandonar voluntariamente esta escola, respondi. Você odeia tanto a ideia de voltar para a Sala Branca? Ele perguntou. Gosto desta escola. Só pensei que gostaria de me formar aqui, como faria um aluno comum. Não tenho outro motivo além disso, respondi. É certamente uma escola muito boa. Eles construíram tudo isso, até este shopping, usando o amplo financiamento que recebem do governo. Se isso se tornasse bem conhecido, porém, tenho certeza de que as pessoas iriam lamentar, chamando de desperdício de dinheiro do contribuinte. Centenas de milhões gastos todos os anos, pelo ralo. Mas mesmo assim, a maioria dos cidadãos deste país são idiotas. Depois de simplesmente ouvirem a essência da ideia, que esses recursos seriam usados para criar seus filhos, eles se convenceram, mesmo sem saber nada sobre isso. Tsukishiro examinou com os olhos o interior do shopping, deixando escapar um suspiro ao fazê-lo. É precisamente por isso que há inúmeras coisas que precisam ser feitas. Eu também sou o diretor desta escola agora. É porque me preocupo com essa escola que estou trabalhando aqui agora, assim, completou. Então, ele provavelmente estava falando sobre o que estava acontecendo com aquelas pessoas que pareciam trabalhadores da construção civil. Ele tinha que, pelo menos na superfície, desempenhar o papel de um diretor competente. Então, tenho certeza de que era verdade que ele tinha muito que fazer. A propósito, aquela garota seguindo você. Essa é Matsushita Shiaki-san, da sua turma, não? Murmurou Tsukishiro, sem desviar o olhar de mim. Foi só por um momento, mas eu a vi escondida do outro lado daquela parede. Você parece bastante popular, acrescentou. Eu tinha certeza de que Tsukishiro não estava olhando diretamente para mim na maior parte do tempo,
mas imaginei que ele ainda estivesse me observando de perto. Acho que isso significava que ele estava sempre prestando atenção ao seu redor, mesmo enquanto conversava com outros adultos. Uau! Você até memorizou completamente os nomes dos alunos da minha turma, eu disse a ele. É uma boa ideia pelo menos saber sobre seus colegas de classe, respondeu ele. Parecia que seu método de ataque estava tentando ir atrás da minha mente, tentando entrar na minha cabeça e me sacudir. Ela viu a resposta que você deu durante o evento aritmética mental instantânea. Bem, suponho que é assim que as coisas estão acontecendo para você ultimamente, não é? As paredes estão se fechando cada vez mais, você está se sentindo preso, não? Você quer passar seu tempo aqui como um estudante normal, mas está ficando mais difícil, disse Tsukishiro. Parecia que ele estava tentando plantar uma má impressão da escola em minha mente. Se isso é tudo que há para lhe dar, eu vou aguentar. Para ser completamente honesto, eu realmente não poderia me importar menos com você. Na verdade, estou bastante irritado por ter que dedicar um tempo precioso lidando com você, disse Tsukishiro. Nesse caso, por que não parar com isso agora? Não é como se isso fosse algo que está sendo forçado a você, eu respondi. Seu pai nunca permitiria isso. Se eu fosse contra ele, não seria capaz de viver no mundo em que estou atualmente. Afinal, ainda sou uma pessoa que quer mirar mais alto, respondeu Tsukishiro. Ele não deu nenhum sinal de que iria embora ainda. Tsukishiro continuou falando longamente. Vamos, não me olhe com tanta desconfiança. Eu poderia dar várias desculpas, de qualquer maneira. Não é verdade. Bem, sim, suponho que você esteja certo, respondi. Eu examinei seus registros na sala branca. Admito prontamente que você é realmente uma criança notável. Com pouco mais de 16 anos de idade, você possui uma combinação de habilidades que podem ser descritas como anormais. Um adulto comum ficaria muito, muito atrás de você em todos os aspectos, mente, técnica e corpo, disse Tsukishiro. Ele diminuiu a distância entre nós, com um largo sorriso no rosto. Por tudo que vale a pena, você conseguiu passar um ano aqui com segurança. Então, por que não resolvemos as coisas aqui? É disso que se trata ser maduro, acrescentou. Ele estava basicamente me dizendo para voltar ao quarto branco e guardar o ano passado como uma lembrança. Ainda sou uma criança, sabe? Não tenho nenhuma intenção de resolver nada. Você acha que pode fugir de mim? Ele perguntou. Estou planejando resistir, até o amargo fim, respondi. Existe um ditado, você sabe. O sapo no poço não sabe nada sobre o grande oceano. Aparentemente, você tende a pensar muito de si mesmo. Posso imaginar que é por isso que você pode agir tão duro, como se fosse maior do que realmente é, disse Tsukishiro. Tsukishiro abriu os braços, mostrando as mãos. Embora eu não saiba como as coisas estão para você nesta escola, você certamente não é o número 1, de forma alguma. Já existem vários alunos criados na Sala Branca que são iguais ou melhores que você, que vieram depois de você. Você realmente deve estar ciente do fato de que nada mais é do que uma das unidades produzidas em massa, disse Tsukishiro. Se isso for verdade, então não há necessidade de se preocupar comigo, não é? Perguntei. Se você não fosse filho dele, então não haveria. Seu pai deve ter um forte desejo de levá-lo a alturas ainda maiores. Isso significa que ele é seu pai, não importa o quão teimoso ele possa parecer. Ele não vai deixar de acreditar que você é alguém que pode se tornar um exemplo e liderar as massas, disse Tsukishiro. Tsukishiro não escondia o descontentamento que sentia por aquele homem, ele mostrou. Era como se ele estivesse fazendo isso para me mostrar o poder e o status de sua posição. O que você acha da Sala Branca, diretor interino Tsukishiro? Perguntei. O que você quer dizer? O que eu acho disso? Ele perguntou em troca. Quero dizer, como você se sente sobre sua existência? Você acha que é necessária ou desnecessária? Perguntei. Como eu não estava em posição de aceitar isso quieto, pensei em pedir gentilmente a ele que me explicasse.
Não há absolutamente nenhuma razão para eu responder a essa pergunta, respondeu ele. Dependendo da resposta que eu ouvir, posso mudar de ideia agora mesmo, respondi. Você sabe que falar é perda de tempo. Mas tudo bem. Se é algo que pode mudar como você se sente, Ayano Koujikun, então suponho que seja um pequeno preço a pagar. Mesmo sabendo que eu provavelmente estava mentindo, ele ainda assim aceitou meu pedido. Se vamos falar sobre essa instalação, porém, precisamos olhar para trás em sua história. O quarto branco foi construído há cerca de 20 anos. Você sabe disso, certo? Claro. Eu fazia parte da quarta geração. Sim. Como você sabe, o quarto branco criou um novo grupo a cada ano, começando com a primeira geração em seu primeiro ano. Cada grupo individual é treinado sob seu próprio mentor individual. Então, fazemos nossas inspeções, verificando qual grupo pode ser cultivado de forma mais eficaz. Devido à suspensão das operações no ano passado, apenas 19 gerações foram cultivadas, mas centenas de crianças já passaram pelo programa de educação, sendo criadas no quarto branco, disse Tsukishiro. Crianças de diferentes idades nunca se viram. Embora todos estivessem na mesma instalação, nenhum de nós conhecia o rosto ou o nome de ninguém. Você certamente sabe muito sobre o quarto branco. Você está bem informado, eu disse a ele. Mais ou menos. Foi fácil para mim entender, por meio dessa conversa, o quão próximo Tsukishiro era de meu pai. Ele deve ter dito tudo isso para me fazer entender esse ponto. Dependendo de como você olhasse para ele, ele poderia simplesmente ser um peixe pequeno. No entanto, se você olhasse para ele de um ângulo diferente, poderia ver que ele parecia o oposto. Ele podia mudar a si mesmo, de tempos em tempos. Foi justamente por isso que ele foi encarregado de lidar com atividades de espionagem. Toda criança pode apresentar um certo grau de crescimento, até um certo padrão. No entanto, eles realmente não podem ir além desse nível padrão. Como resultado, nos quase 20 anos em que a unidade esteve em operação, não nasceu uma única criança que conseguiu atingir as metas que foram estabelecidas. Exceto por você, quero dizer. Bem, isso só era verdade até 2 anos atrás, disse Tsukishiro. Quanto dinheiro foi investido no quarto branco? Nem mesmo centenas de milhões seriam suficientes. E no final, fui o único a atingir a meta que eles traçaram. Mais uma vez, não pude deixar de sentir que era um esforço tão inútil. E os melhores e mais brilhantes, aqueles alunos excepcionais? Eles ainda estão por aí, certo? O que essas crianças estão fazendo agora? Perguntei. Essa parte era algo que eu não sabia nada. Eu não conseguia nem começar a imaginar o que meus colegas, os da minha mesma geração, que deixei para trás, estavam fazendo agora. Tsukishiro pareceu um pouco surpreso, mas entendeu imediatamente o que eu estava perguntando. Acho que não há como você saber onde as crianças que caíram no caminho e foram removidas da instalação foram parar. Eles estão amadurecendo esplendidamente, contribuindo para a sociedade. Bem, traria algum consolo se isso fosse verdade, não é? Na realidade, a maioria das crianças criadas na instituição tinha uma série de problemas. Em muitos casos, eles se mostraram inúteis. Eles são incapazes de resistir ao ambiente, como resultado, seus espíritos se quebram. Tsukishiro, parecendo exasperado, continuou falando. Gestão e educação minuciosa de uma pessoa, desde o momento do seu nascimento. Se isso pudesse ser realizado, o Japão seria capaz de atingir um crescimento incrível e sem precedentes, como o mundo nunca viu. No entanto, as coisas não são tão simples. Estranhamente, o desenvolvimento de cada pessoa varia muito. No final, não podemos alcançar o sucesso cuidando de todos da mesma maneira. Entretanto, continuamos a produzir resultados sólidos. Falando nisso, em relação às gerações que vieram depois de você, a quinta e a sexta, algumas das crianças sobreviventes se transformaram em indivíduos verdadeiramente notáveis e talentosos. Se esse sistema for aperfeiçoado, nas próximas décadas, o status da instalação poderá ser elevado, com o quarto branco considerado um bem indispensável.
Os planos de seu pai são excessivamente grandiosos e ridículos, e também bastante aterrorizantes, explicou ele, bastante eloquentemente. Então, esses são meus pensamentos sobre o quarto branco. É ridículo e aterrorizante. Muito obrigado pela explicação detalhada. Aprendi bastante, respondi. Seu grupo foi referido como a quarta geração demoníaca. Os alunos abandonaram o programa um após o outro, devido à natureza incrivelmente dura de sua educação, até que apenas uma única criança permaneceu e completou o currículo final sem nenhuma dificuldade. Eu também considero você uma amostra valiosa. É melhor você voltar para casa antes que seu registro brilhante seja maculado, disse Tsukishiro. Então, ele pegou seu celular e o estendeu para mim. Entre em contato com seu pai agora mesmo e diga a ele que você está abandonando a escola. Essa é uma maneira fácil de você manter seu orgulho intacto e retribuir o amor de seu pai, acrescentou. Diretor interino Tsukishiro. Certamente é verdade que absolutamente nada do que você disse contém algo que possa remotamente ser considerado uma mentira. Parece-me que você me disse toda a verdade, completamente, e eu respondi. Não apenas sobre o quarto branco, mas também sobre mim. Tsukishiro respondeu com um sorriso largo, como se dissesse, claro, você está absolutamente certo. A maneira como eu imagino você, diretor interino Tsukishiro, é como se você estivesse usando uma máscara de ferro para não deixar outros lerem suas emoções. Mas em nossa conversa de hoje, parecia que você tirou essa máscara, eu disse. Em outras palavras, ele havia manipulado deliberadamente a impressão que transmitia, para tornar mais verdadeiro o que havia dito durante a conversa. Assim, tudo o que ele disse parecia falso, em vez de parecer crível. Supus que, para um homem tão capaz quanto ele, não havia necessidade de misturar aspectos de verdade e mentira no que dizia. Ele provavelmente tinha domínio total dessas habilidades, capaz de fazer o preto parecer branco e o branco parecer preto. Em outras palavras, era possível para ele dizer algo que era 100% pura ficção e passá-lo como se fosse verdade. Parece que não consigo fazer você confiar em mim, disse Tsukishiro. Infelizmente, respondi. Uma palavra, disse Tsukishiro. Diretor interino Tsukishiro, não é realmente melhor se você parar com isso agora e recuar? Se você não conseguir me forçar a abandonar a escola, perderá a confiança de meu pai. Acho que seria mais sensato você simplesmente recuar neste estágio, mesmo que sofra alguma repreensão. Você ficará constrangido, eu respondi. Agradeço muito a sua preocupação. No entanto, isso é totalmente inútil. Eu não vou falhar. Tsukishiro deu um sorriso misterioso, mas eu realmente não sabia o quanto ele realmente quis dizer com o que disse. Além disso, sou adulto. Não tenho medo de cometer um erro. Mesmo no caso improvável de você conseguir me evadir, que assim seja. Vou para o próximo trabalho. Constrangimento não é grande coisa, disse Tsukishiro. Apesar do fato de que você tem medo de meu pai e está cooperando com ele, parece que você está aceitando o fracasso de maneira incomum. Quais são suas verdadeiras intenções? Perguntei. Quem sabe, ele respondeu. Tsukishiro provavelmente lutou na linha de frente por décadas. Aquela máscara de ferro dele sobre a qual eu havia hipotetizado antes pode ser ainda mais significativa do que eu imaginava. Eu entendi que se Tsukishiro tivesse sido enviado por aquele homem, então ele não era alguém que fazia coisas pela metade. Se não há como convencê-lo, então suponho que você não me deixe outra escolha. Teremos que competir um com o outro, disse Tsukishiro. Sim, imagino que sim, respondi. Nesse ponto, Tsukishiro finalmente parecia estar satisfeito, pois começou a se afastar de mim. Eu vou indo agora. Afinal, seria rude deixá-los esperando por mais tempo, disse Tsukishiro. Ele devia estar se referindo às outras pessoas com quem havia conversado antes, que haviam ido na frente. No entanto, devo dizer, se você não desistir voluntariamente, sua vida aqui nesta escola se tornará bastante difícil mais tarde, acrescentou. Gostaria de passar meus dias em paz, mas acho que não tenho escolha. Estou preparado. Tsukishiro continuou a olhar para mim com um largo sorriso no rosto.
Quando ele estava prestes a se virar e sair, ele fez uma proposta. Que tal jogarmos um jogo? Aquele em que você terá uma vantagem bastante unilateral, disse Tsukishiro. Um jogo? No início do novo semestre, convidarei uma pessoa do quarto branco para se matricular nesta escola, como novo aluno, respondeu. Eu estava me perguntando o que ele poderia dizer. Acabou sendo algo bastante inesperado. Tem certeza de que está tudo bem para você estar me dizendo isso? Perguntei. Não há problema em eu fazer isso. Tenho certeza que a possibilidade de algo assim acontecer já estava em sua mente. Estávamos pensando em dar a essa criança o papel de lidar com você. Quando esse aluno perceber quem você é, ele trabalhará no processo para expulsá-lo. Então, ele decidiu que não precisava nem mesmo fazer um movimento. Meu senso de cautela não estava aumentando nem diminuindo. Guardei na memória o que Tsukishiro disse, mas não acreditei em uma palavra. Você não parece acreditar em mim. Você acha que eu enviaria 4 ou 5? A escola não é tão negligente a ponto de eu poder enviar qualquer número de pessoas para começar, você sabe. Isso é um absurdo, disse Tsukishiro. Se você dissesse 1 ou 100 pessoas, eu ainda não acreditaria em uma única palavra do que você disser, respondi. Se ele quisesse espremer as pessoas, tenho certeza de que esse homem colocaria quantas pessoas quisesse. Eu entendi as coisas bem o suficiente para saber que ele era esse tipo de pessoa. Bem, você pode estar certo sobre isso. Mas como eu realmente ganho este jogo? Perguntei. Haverá 164 novos alunos começando aqui no novo semestre, como calouros. Se você descobrir qual deles é o aluno do quarto branco antes do final de abril, vou me retirar com prazer. Que tal isso? Não é uma oferta extraordinária, disse Tsukishiro. Se fosse verdade, certamente seria uma oferta extraordinária. Se o problemático Tsukishiro for embora, isso significa que haverá menos fardo para eu lidar. Eu acho isso muito difícil de acreditar, eu disse a ele. Não me importo que você leve o que eu digo com o pé atrás, mas realmente, tudo bem, não é? Afinal, não há nenhum risco para você, disse Tsukishiro. Além do dano psicológico, certamente parecia que não havia nenhum risco real. Parecia que não haveria nenhum mal em eu aceitar esta oferta. Tudo bem. Vou jogar o seu jogo, mesmo que você o esteja oferecendo apenas como uma formalidade. No entanto, embora tenha certeza de que você está bastante confiante nas habilidades que este aluno do quarto branco tem, também há uma coisa em que estou bastante confiante, respondi. Oh? E o que seria isso? Ele perguntou. Embora o sapo no poço não saiba nada sobre o grande oceano, ele conhece as profundezas do céu, respondi. Quero dizer, desde que esteve no mundo confinado do quarto branco por tanto tempo, você entende as profundezas desse mundo melhor do que qualquer outra pessoa, é isso? Respondeu Tsukishiro. Foi a educação inconfundível que recebi do quarto branco que me deu o tipo de confiança para nunca hesitar. Não importa quantas outras crianças tenham recebido a mesma educação, nenhuma delas jamais alcançará as mesmas alturas. Não importa se era alguém da terceira geração ou de alguém mais novo que eu, da quinta geração, a ideia era a mesma. Continuei falando com Tsukishiro, que continuou olhando para mim, como se estivesse me avaliando. Claro, existem pessoas neste mundo que são superiores a mim. Afinal, existem quase 7 bilhões de pessoas neste planeta. No entanto, no quarto branco, é diferente, respondi. Não havia ninguém naquele mundo que fosse melhor do que eu. Era a única coisa que eu poderia responder com certeza. Aqueles olhos são iguais aos do seu pai. Olhos misteriosos que têm uma escuridão profunda neles. Essa profundidade em seus olhos é a única coisa que nenhum outro aluno do quarto branco pode imitar, não importa o quão excepcionais eles sejam, disse Tsukishiro. Talvez fosse porque ele percebeu que tentar continuar essa conversa seria inútil, mas Tsukishiro se virou e foi embora. Depois que me separei de Tsukishiro, vaguei pelo Keiki Mall por um tempo. Provavelmente seria bom se eu me esquecesse de Tsukishiro por enquanto. O problema era Matsushita, que estava fora de vista e mantendo sua presença escondida por algum tempo.
Mesmo que eu pudesse deixar as coisas como estão, seria um aborrecimento se a notícia se espalhasse sobre mim e o diretor. Depois de confirmar que ela ainda estava me seguindo, decidi emboscá-la. Eu precisava descobrir o motivo pelo qual ela estava me seguindo. Embora eu não achasse provável, considerei a possibilidade de que ela tivesse algo a ver com Tsukishiro. Eu não sabia se ela estava me seguindo desde o começo, ou se ela apenas começou a fazer isso em algum momento ao longo do caminho. Esse ponto por si só deixou claro que eu precisava fazer alguma coisa. O problema era onde eu deveria tentar falar com ela. Hoje, estávamos perto do fim de nossas férias de primavera e era pouco antes do meio-dia. O shopping estava absolutamente lotado de gente. Se eu fosse descuidado com a forma como a abordava, atrairia atenção indesejada. Nesse caso, achei que encontraria o momento certo e tentaria resolver as coisas desde o início. A única graça salvadora é que Matsushita era aluna da mesma turma que eu. Mesmo se fossemos vistos conversando um com o outro, outras pessoas provavelmente pensariam que era apenas uma conversa casual e cotidiana. Virei a esquina rapidamente e me preparei para emboscar Matsushita. Se ela não me seguisse, então eu poderia usar Kei como uma maneira de fazer minha jogada. Pouco mais de 10 segundos depois, Matsushita dobrou a esquina, seguindo atrás de mim. Que? Matsushita não devia estar esperando que eu estivesse esperando por ela, porque ela soltou um grito de surpresa. Se ela não estivesse realmente me seguindo, provavelmente não teria ficado tão chocada assim. Você quer algo de mim? Perguntei. Quando eu fiz essa pergunta calmamente, Matsushita colocou a mão no peito, como se estivesse tentando acalmar seu batimento cardíaco acelerado. Algo? O que você quer dizer? Bem, isso é o que eu gostaria de dizer, mas parece que fui descoberta, eu acho, ela respondeu. Parecia que ela havia decidido que uma desculpa esfarrapada não funcionaria para explicar seu comportamento e o aparente erro que acabará de cometer. Mas por que ela estava me seguindo? Essa era a parte importante. Normalmente, se você só queria conversar com alguém, não havia necessidade de se esconder e seguir. Sim. Então, eu tenho seguido você um pouco, na verdade, Ayano Koji, disse Matsushita, admitindo que ela estava me seguindo, depois de primeiro confirmar que não havia mais ninguém por perto. Não havia nenhuma conexão profunda entre Matsushita e eu. Nós nunca tínhamos realmente conversado. Mas observando cuidadosamente o comportamento de Matsushita, pude sentir que ela era bastante cautelosa. E eu podia ver que ela estava tentando me sondar, enquanto ao mesmo tempo ela não queria que eu visse sua mente. Por que você acha que eu estava seguindo você? Ela perguntou. Essa não foi apenas uma pergunta simples. Foi claramente um ataque psicológico. Eu tinha certeza de que ela planejava tentar extrair alguma informação de mim. Não faço ideia. Sério, eu não tenho ideia. Eu não ia contar a ela quando percebi que ela estava me seguindo. Mesmo tendo respondido a pergunta dela, respondi a dela com a minha. Bem, apenas há pouco tempo. Sim. Há pouco tempo? Perguntei. Eu interrompi Matsushita para evitar que ela mudasse as coisas e me fizesse mais perguntas. Em vez disso, atingi-a com outra pergunta. Se eu lhe desse uma abertura, ela provavelmente me perguntaria: quando você me notou, Ayano Koji-kun? Quando foi mesmo? Ah, isso mesmo. Quando você estava conversando com um novo diretor, eu acho, respondeu ela. Matsushita admitiu que me viu conversando com o diretor, mas também misturou uma mentira ali. Mas imediatamente depois, Matsushita baixou ligeiramente os cantos da boca. Parecia que ela havia percebido seu erro de julgamento. Eu faria uma pausa aqui e daria uma abertura. Se ela tivesse alguma dúvida sobre o relacionamento entre o diretor e eu, Matsushita inevitavelmente faria uma pergunta sobre isso. Então, sim, eu vi você conversando com o diretor. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Eles vão reformar o Keaki Mall, aparentemente, e ele havia acabado de me ver, então pediu minha opinião. Ele me fez muitas perguntas, sobre que tipo de instalações eu gostaria de ver aqui e tal, respondi. Ah, entendi, então era isso, disse Matsushita.
Matsushita mentiu sobre ter me visto quando eu já estava conversando com Tsukishiro. Ela pode ter tentado usar qualquer informação que obteve ao me seguir antes disso a seu favor, mas na verdade funcionou contra ela. Contanto que ela tivesse visto os trabalhadores que estavam lá junto com o diretor antes, ela reconheceria que o que acabei de dizer parecia altamente crível. Então, o que há? Perguntei. Oh, não é nada, realmente. É só que, eu estava um pouco curiosa sobre uma coisa, disse Matsushita. Depois de dizer isso, Matsushita entendeu e começou a falar sobre por que ela estava me seguindo. Bem, durante o exame de final de ano. Ayano Koujikun, você era o comandante, não era? Ela perguntou. Era isso. Com apenas essa breve pergunta, entendo por que Matsushita entrou em contato comigo. Durante o evento Aritmética Mental Instantânea, a resposta que você me deu e a resposta que Koenji disse foram as mesmas, acrescentou ela. Seria difícil descartar isso como mera coincidência, suponho. Eu costumava fazer esse tipo de teste quando estava no ensino fundamental, então sou relativamente bom neles, respondi. Eu fiz também. Mas você não está no tipo de nível que eu descreveria como relativamente bom. Acho que você é bom o suficiente para participar de competições nacionais, disse Matsushita, logo após eu ter dado minha resposta. Aparentemente, ela não gostou que eu a tivesse interrompido antes, sobre a coisa toda de me seguir. Foi apenas um evento em que sou genuinamente bom. Para ser honesto, eu já competi em competições nacionais, eu disse a ela. Realmente, ela perguntou. Sim. Aconteceu de haver um evento em que eu era bom. Acho que provavelmente foi isso que deu a você a ideia errada, Matsushita. Mas, nesse caso, você não deveria ter dito isso antes, ela respondeu. Sim, suponho que você esteja certa. Mas você sabe como eu sou, certo? Eu não sou realmente o tipo de pessoa que pode se levantar e se afirmar abertamente na classe. De todo jeito, eu era apenas um comandante improvisado, que por acaso conseguiu um ponto de proteção, por pura coincidência. Mais importante, enfrentamos a classe A, de Sakayanagi. Embora eu tenha dito que sou bom em aritmética mental instantânea, fiquei preocupado, porque não sabia onde isso me levaria. Sem autoconfiança igual falta de habilidades de comunicação. Essa era a impressão que meus colegas tinham de mim. Isso é. Bem, acho que você pode estar certo, disse ela. Embora achasse que o que eu disse tinha algum grau de credibilidade, Matsushita não podia simplesmente aceitar que as coisas eram assim e fez outra jogada. Sabe, eu vi você, na verdade. Você e Hirata-kun. Eu vi você conversando com ele no banco, Ayano Koujikun. Ela provavelmente estava falando sobre a vez em que falei com Hirata quando ele estava isolado e sozinho durante a votação em classe. Não é como se eu tivesse olhos na nuca. Eu não sabia que havia alguém assistindo. Mas isso não significava que valesse a pena entrar em pânico. Não teria sido surpreendente se alguém nos visse à distância. Fiquei longe porque pensei que você me notaria se eu chegasse muito perto. Mas tive a sensação de que ele estava chorando, disse Matsushita. Então, ao nos ver naquela época, e pelo que aconteceu durante o evento Aritmética Mental Instantânea, ela teve várias percepções, pelo visto. As intenções da Matsushita começaram a entrar em foco. Mesmo considerando seu comportamento e sua maneira de falar, parecia seguro para mim concluir que ela não tinha nada a ver com Tsukishiro. Não foi apenas uma simples coincidência que Hirata-kun voltou no dia seguinte, não é? Ela perguntou. Eu pensei que ela era apenas uma aluna normal, mas ela era surpreendentemente perspicaz. O que me incomodava era que ela vinha me contar essas coisas. Não parecia que era apenas como se ela não pudesse manter essas coisas para ela mesma ou algo assim. Parecia que talvez ela tivesse se aproximado de mim simplesmente porque estava curiosa, mas eu poderia dizer sem dúvida que ela estava blefando, por certos gestos e ações sutis. Ou seja, ela tinha outro objetivo. Quando considerei que Matsushita parecia estar operando com seu próprio senso de lógica, mesmo no que ela estava fazendo hoje, então isso não era um capricho do momento. Ela havia decidido de antemão fazer contato comigo e conversar comigo.
A razão pela qual ela fez isso hoje provavelmente foi porque ela me encontrou aqui sozinho no Keiyaki Mall. Considerando que você é habilidoso o suficiente para fazer cálculos mentais em nível nacional e sua velocidade de corrida durante o festival de esportes, e além disso, o fato de que você conseguiu colocar Hirata-kun de pé novamente. Quando eu coloquei todas essas coisas juntas, parece que você está se segurando. Não é, Ayano Koji-kun? Você realmente é muito mais capaz quando se trata de estudos e esportes, não é? Disse Matsushita. Ela chegou ao ponto de fazer contato comigo para tentar arrancar coisas de mim, embora nosso relacionamento fosse, na melhor das hipóteses, tênue. Ela tinha suas suspeitas sobre minhas habilidades e veio aqui para confirmar os fatos. Ela era completamente diferente da imagem de Matsushita, a colega de classe que eu tinha em mente durante esse ano. Eu havia chegado a essa conclusão logo no início e decidi ir direto ao cerne da questão. Você quer que eu ajude porque quer chegar à classe A, certo? Perguntei. Então, você admite, ela respondeu. Matsushita parecia um tanto assustada, pelo fato de eu ter tão prontamente admitido que seu palpite estava certo. Presumo que você poderia dizer que posso estar me segurando, sim, eu disse a ela. Por quê? É melhor manter suas notas altas nesta escola, não é? Ela perguntou em resposta. Matsushita, que pensava ter ganho uma vantagem, começou a me atacar com perguntas. Eu acho, é porque eu simplesmente não gosto de me destacar. Quero dizer, mesmo que você seja apenas decentemente capaz quando se trata de estudos, provavelmente acabará tendo que ser tutor de outros alunos, certo? Não sou bom em lidar com esse tipo de coisa. Sinto mesmo em relação aos esportes, respondi. Entendo. Matsushita parecia ter alguma habilidade oculta também, como eu. Talvez houvesse alguma parte dela que sentisse que ela e eu éramos iguais a esse respeito, e isso a fez se sentir profundamente convencida. Ela acreditou no que eu estava dizendo a ela. Quero que você contribua com a classe de agora em diante. Se você tem as habilidades para isso, quero que as mostre. Para que nossa classe continue vencendo daqui para frente. Se suas habilidades são reais e você tem as qualidades para ser um líder, então não tenho absolutamente nenhum escrúpulo em atestar você, Ayano Koji-kun. Resumindo, ela queria a mesma coisa que Horikita. Ambas disseram que, se você tem a habilidade, deve usá-la. Bem, na verdade eu estava pensando em fazer exatamente isso, respondi. Acho que ela não deve ter pensado que eu aceitaria seu pedido de cooperação tão abertamente, já que ela deixou escapar aquele Mas eu quero que você não tenha muitas esperanças. Já estou mostrando cerca de 70 ou 80% do que posso fazer. Para ser sincero, mesmo que desse tudo de mim, ainda não seria tão capaz quanto Hirata quando se trata de estudos ou esportes, respondi. Por enquanto, deixarei de lado a questão de como vou viver minha vida aqui nesta escola daqui para frente. Agora, eu provavelmente deveria tentar convencer a Matsushita, até certo ponto. Ao dizer a ela que tenho escondido minha habilidade, daria a ela a impressão de que não tenho mais segredos. Além disso, não vou fazer nenhuma menção de que adivinhei que ela tinha habilidades ocultas. Naturalmente, ela sentirá que ganhou vantagem em nossa guerra psicológica e tentará calcular que tipo de habilidade eu tenho a partir daí. Espere. Mais cedo, você acabou de dizer 70 ou 80%, mas... Isso é verdade, ela perguntou. A Matsushita deveria ter muito pouca informação sobre isso, para saber com certeza se eu estava ou não no nível de Hirata ou acima dele. Mas, ela fez aquela pergunta, para ver se o que eu disse era verdade. Sim, eu respondi. Ela sentiu mais uma vez quando me ouviu dizer isso, mas não parecia que ela havia aceitado isso como verdade. E o lance com Karuizawa-san, ela perguntou. Do que você está falando? Eu perguntei em troca. Sobre você ter alguma conexão com o rompimento dela com Hirata-kun, ou algo assim, Ayano Koji-kun. E de onde veio essa informação? Perguntei. É apenas um palpite, algo que eu mesmo senti. Acho que definitivamente há alguma conexão. Aparentemente, ela parece ter feito um pouco de investigação. Então,
ela não seria tão facilmente convencida de nada. Essa confiança clara que Matsushita ficava indo e vindo durante nossa conversa. Por que Karuizawa-san acha que você é tão especial? Tanto que ela até terminaria com Hirata-kun. Diga-me o motivo. A razão pela qual, hein? Basicamente, se eu fosse pior do que Hirata, Matsushita não estava convencida sobre quais eram os motivos de Karuizawa. Você vai dizer que ela não te vê como alguém especial? Ela perguntou. Imagino que sim, eu respondi. Quando eu disse isso, ela respondeu com um pequeno aceno de cabeça, como se estivesse um pouco satisfeita. Eu sabia. Você realmente é muito mais. Bem, não tenho certeza de como dizer isso, mas acho que você tem um grande mal-entendido aqui, Matsushita. Um mal-entendido? Estou fazendo essas perguntas porque tenho provas conclusivas. Bem, acho que certamente é verdade que Karuizawa e eu temos um relacionamento em comum. É isso que eu quero saber. Suas verdadeiras habilidades, Ayano Koujikun. Bem, isso é. Você não vai me contar, mesmo depois de me contar tudo até agora? Ela perguntou. Não é desse jeito. Como que eu digo isso? É apenas algo difícil de falar. Segurei minhas palavras várias vezes, hesitando um pouco, enquanto deixei meu olhar escapar e olhei para longe na outra direção. Com a Matsushita tentando me pressionar ainda mais, não tive escolha a não ser usar minhas palavras. É difícil explicar, bem, acredito que talvez não seja tão difícil na verdade, mas... Bom, acho que é simplesmente porque tenho alguns sentimentos por Karuizawa e disse isso a ela. Então, acho que provavelmente é porque ela está estranhamente ciente de que estou por perto, em vez de realmente pensar que sou especial ou algo assim, respondi. É. É. Trocamos olhares. Então, Karuizawa-san não viu suas verdadeiras habilidades e pensou em você como especial por causa disso, Ayano Koujikun, ela perguntou. Não tem nada a ver com isso. Mas, mesmo assim, não consigo imaginar que ela pensaria que você é tão especial só porque tem sentimentos por ela, respondeu ela. Encurtei a distância entre mim e Matsushita e coloquei minhas mãos em seus ombros. Ela não deveria ter esperado que eu fosse agarrá-la, então seus olhos se arregalaram reflexivamente em choque. Eu olhei profundamente em seus olhos e disse algo. Eu gosto de você, Matsushita. Quero sair com você. É. Matsushita deve ter entrado em completo pânico por um momento. Eu imediatamente soltei seus ombros. Se alguém lhe dissesse que tinha sentimentos por você assim, isso não ficaria em sua mente depois, sendo bom ou ruim? Perguntei. Você estava brincando. Entendo. Ok. Se você a fizesse experimentar isso em primeira mão, diretamente, ela preencheria o restante das lacunas por conta própria, depois dessa experiência. Se alguém do sexo oposto lhe dissesse seriamente que gostava de você, era natural que você se tornasse mais consciente dessa pessoa, desde que não fosse de alguém que você não gostasse extremamente ou algo assim, pelo menos. Eu acho que foi apenas uma coincidência que ela e Hirata terminaram. Eu disse a ela como me sentia sobre ela depois que isso aconteceu. Eu disse a ela. Como na verdade eu nunca havia dito nada parecido a Karuizawa antes, a Matsushita não tinha como confirmar a ordem em que os eventos ocorreram. Entendo. Então foi isso que aconteceu. Me desculpe por seguir você. Eu tenho um pedido. Sobre Karuizawa. Eu entendo. Não vou sair por aí contando a ninguém sobre isso. Não posso dizer com certeza que ela aceitou completamente o que eu disse a ela, 100%. Mas, por enquanto, deixaremos as coisas assim. Eu pretendia fornecer a ela apenas isso para trabalhar. Eu não acho que ela mencionou casualmente coisas sobre que e eu para ninguém. De qualquer forma, seria mais desvantajoso para Matsushita se ela tivesse me deixado de mau humor e me impedido de cooperar com isso.